Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson e esse é o Vivendo de SaaS. Hoje eu quero falar sobre fábrica de software. Muito do resultado futuro da tua vida, de como que tu vai se dar na vida, né? Se tu vai ganhar dinheiro, se tu vai ter muitos problemas na vida, tem a ver com as escolhas que tu faz agora. E eu quero falar sobre fábrica de software, que pode ser um problemão no futuro se tu não estiver sabendo no que tu está se metendo. Então eu quero falar sobre fábrica de software, eu quero comparar com software como serviço, e se tu discorda de mim, comenta aqui embaixo, vamos debater esse assunto aqui. Ou se tu concorda também, fala se tu tem alguma experiência montando uma fábrica de software, como é que foi a tua experiência, porque eu quero saber. Se é a primeira vez que tu acessa meu conteúdo aqui, já se inscreve aqui embaixo. Sempre tem conteúdo novo aqui falando sobre tecnologia e empreendedorismo, sobre software como serviço, e eu acho que tu vai gostar bastante, tá? Então, vamos lá, vamos falar sobre fábrica de software. Eu entendo que é interessante fábrica de software para quem está iniciando. Por quê? Porque tu vai desenvolver, tu não precisa de muito capital, tu vai ter que precisa de um computador, conseguir um projeto para desenvolver, vende esse projeto, desenvolve aquele projeto, entrega para o cliente e pronto, ganhou um dinheiro ali. Tá? Tu não precisa de muito capital inicial, tu também basta ter um computador para começar a programar. Tá? Mas eu tenho medo de algumas coisas que vocês podem se meter, né, agora com a fábrica de software, algumas ilusões. Né? Primeira coisa, que legal, eu vou trabalhar com o que eu gosto. Eu sou programador, vou trabalhar com o que eu gosto. Eu vou desenvolver um software e isso é o que eu fiz, né? É o que eu fui estudar, o que eu sempre me dediquei, o que eu sempre gostei foi desenvolver software. Então, por que não montar uma fábrica de software? Outra coisa, para minha empresa crescer, eu vou contratar outros programadores que gostam disso, querem programar também. Então, eu vou viver num ambiente que vai ter eu e outros programadores, de repente virtual, né? De repente home office, mas eu vou conviver com outros programadores. E com isso, eu estou convivendo com pessoas que gostam das mesmas coisas que eu, e isso é muito interessante para mim se eu estou começando, né? Conviver com programadores, desenvolver software, tudo que eu sempre sonhei. Né? Vai ser legal estar nesse mesmo ambiente que essas pessoas. E também outra coisa da fábrica de software, a variedade de projetos também vai ser interessante. Eu não vou estar desenvolvendo sempre a mesma coisa, porque eu vou conseguir um cliente hoje, outro cliente amanhã, e vou estar sempre desenvolvendo coisas novas, criando coisas novas, e isso vai ser desafiador para mim, vou estar aprendendo mais e vou crescer profissionalmente dessa maneira. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre os problemas que as fábricas de software têm. Primeira coisa que tu tem que saber, cliente quer pagar pouco, tá? Ele não quer pagar muito, pelo menos ali no início. Vai acontecer muito disso, tu de repente não tem experiência ainda, tu não sabe cobrar, tu não sabe negociar com o cliente e ele vai querer pagar pouco, ele não vai valorizar o teu software e ainda mais ele vai comparar com softwares prontos no mercado. Digamos que um software pronto custa R$ 1.000, ele vai imaginar que, já que é personalizado, então se aquele software pronto custou R$ 1.000 para mim comprar, a licença dele, então eu vou gastar R$ 1.500, R$ 2.000 para um software equivalente, né? E tu sabe que não vai ser assim, tu vai ter tempo de desenvolvimento, trabalho, contratar gente, ou tu vai gastar horas da tua vida desenvolvendo aquele software, esse preço não é o suficiente para pagar o teu trabalho. E tu sabe que eu já passei por isso, desenvolvendo softwares, inclusive, eu já passei por isso, eu dei um orçamento errado. Né? Eu não tinha experiência ainda com aquela linguagem de programação e dei um orçamento errado, fiquei 2 anos desenvolvendo um software que eu cobrei muito pouco, não pagou nada do meu trabalho. Claro que eu prometi, eu cumpri. Né? Me dei muito mal, mas eu prometi, eu cumpri o que eu tinha prometido para o cliente. Mas foi um erro, né? Então isso é algo perigoso também, de tu errar o orçamento do software que tu vai desenvolver. Então o cliente não valoriza essa personalização, ele quer um software exatamente como o do mercado, com algumas pequenas modificações. Isso acontece, tá? Outra coisa, cada projeto é um filho novo. Então, tu desenvolver um software, saiba que tu tá tendo um filho novo,
e esse filho tu vai ter responsabilidade pelo resto da vida, mesmo que tu não queira, o pessoal vai te encher o saco com aquele projeto que tu desenvolveu há muito tempo atrás, tá? Pode ser também, tu pode pensar de outra maneira. É uma nova fonte de receita, se aquele filho é meu, eu vou ganhar dinheiro com aquele filho, né, com aquele software que eu fiz para o resto da vida. Se o cara quer que eu continue trabalhando, ele me cobra. Só que isso também é uma grande responsabilidade que tu tem que saber, né? Que tu fez um software é pro resto da vida, praticamente, né? Teve uma época que eu já contei aqui algumas histórias da minha vida que eu desenvolvi um software para uma rádio local e eu não queria nem entregar aquele software lá, eu fiz meio de qualquer jeito, eu era adolescente na época, eu tive pouco tempo para desenvolver, eu não sabia programar direito ainda na época, eu lembro que era feito e colocado em um disquete para entregar para o cliente, e eu passava o dedo no disquete para ver se quando chegasse lá o disquete não ia funcionar para eu conseguir mais tempo para programar. Eu era muito adolescente ainda, muito novo, não sabia nem me explicar direito, dizer, cara, eu preciso de mais tempo para desenvolver. Instalei aquele software ruim que estava, o pessoal usou por 2 anos, depois de 2 anos, foram atrás de mim porque eles queriam atualização. Eu achei que eles não iam gostar do meu software, eles gostaram e queriam atualização depois. Outro problema, então, voltando aqui aos problemas da fábrica de software, dificuldade de escalar. Mesmo que tu recebendo para manter o software, não dá para pegar muitos clientes. Por quê? É o mesmo problema que agências de marketing sofrem. Tá? Imagina o seguinte, pegou um cliente hoje, pegou outro cliente amanhã, agora tu vai precisar de mais programadores para pegar um terceiro projeto, para te continuar aquele terceiro projeto. Tu sozinho não vai ter como abraçar o mundo, tá? Então tu vai ter que contratar mais programadores. Só que tu percebe que a escala não é como em outros, como uma startup que tu consegue escalar sem necessariamente gastar mais. Isso é escalabilidade do modelo de negócios. Na fábrica de software, não estou dizendo que não tem como fazer, mas é muito mais difícil tu conseguir escalar sem colocar mais pessoas, né? De repente tu monta uma estrutura aí de conseguir vender o mesmo software para mais de um cliente. Mas tu entende que tu vai contratando programadores e, digamos, o cliente cancelou contigo, tu vai ter que demitir gente. A agência de marketing, né, a agência de publicidade tem o mesmo problema. Sempre tem que contratar mais pessoas e isso, né, vira uma sanfona. Cresceu porque tu tem mais clientes, um cliente cancelou, tu tem que demitir pessoas muito rapidamente ali para manter. É sempre tu correndo atrás da máquina, né? Tem esse problema. E como tu vê dinheiro, como na fábrica de software tu vê um pouco de dinheiro entrando, as pessoas realmente têm necessidade de desenvolvimento de software, a gente fica se enganando por muito tempo nisso, né? E então acaba sendo que tu tem uma baixa previsibilidade de receita e de lucratividade, porque tu recebe um dinheiro por um projeto, tem que contratar mais gente, gastou com mais gente, daqui a pouco tem que aumentar o salário das pessoas porque vem, sei lá, a lei manda que tu aumente salário. Então tem todo esse problema ali que tu acaba tendo menos previsibilidade de receita, né? É mais difícil de escalar, mais difícil de aumentar a equipe. Por quê? Porque gerenciar programador não é tão simples assim. Gerenciar programador. Primeiro que programador é uma pessoa com habilidades maiores do que a maioria das pessoas. Eles têm um conhecimento maior do que a maioria das pessoas, um conhecimento difícil de alcançar, um conhecimento que tu não vê em todo lugar. Então, ele se torna mais caro, mais raro e mais caro justamente por isso, porque todo mundo está precisando de desenvolvedores, né? Durante a pandemia, inclusive, o programador se tornou cada vez mais caro, ainda mais com concorrência americana, né? De empresas de outros países pagando esses programadores em dólares. E teve um outro problema que veio durante a pandemia também, que dificultou muito para empresários, que é o tal de home office. Tá? Eu não sou absolutamente contra home office para programador, mas eu evito ao máximo programador em home office, principalmente porque programador ele é um cargo de confiança. Tu vai entregar banco de dados, tu vai entregar código do teu software para qualquer um. Eu prefiro, se for ter pessoas em home office, durante um tempo, deixa eu te conhecer, vem trabalhar aqui dentro da empresa, vamos trabalhar alguns meses aqui comigo, deixa eu te conhecer antes de eu abrir de verdade código, antes de eu abrir banco de dados de clientes para programador. Então,
é difícil tu gerenciar programadores porque eles são um grupo de pessoas mais caras, mais especiais, né, em relação a conhecimento, a dificuldade de contratar. Também tem muito programador mimado por aí que não aceita nada porque ele recebeu a próxima oferta. Tem também aqueles problemas de programadores que eles trabalham em mais de um local ao mesmo tempo. Então, isso existe, né? Os malandros, isso existe no mundo da programação também. Então, gerenciar programadores não é uma coisa fácil, inclusive em relação a prazo e qualidade de software, né? Prazo e qualidade são um dilema para quem está gerenciando o desenvolvimento de software. Imagina o seguinte: vai fazer, eu e tu, tá? Tu é programador aqui na minha empresa, digamos. A gente vai desenvolver um software para uma empresa. A gente fez um orçamento que esse software vai custar tanto e vai demorar uns 6 meses para desenvolver. Em 6 meses a gente tem que entregar aquele software. Só que erramos no orçamento, ou melhor, erramos no tempo, né? O que acontece? Quando está no 5º mês ali, eu vou brigar contigo e pedir para te acelerar o desenvolvimento, né? E porque aconteceu coisas que a gente não previu, e no desenvolvimento de software isso acontece, né? A indústria de software é uma das poucas indústrias que realmente tem esse problema de atrasar e isso ser normal. Sei lá, uma vez eu falei essa frase que eu li num livro sobre desenvolvimento de software, né, que software é uma das poucas indústrias que atrasar é normal, e me falaram que também em construção civil, e é verdade. Mas realmente, daí a gente atrasa, a gente está no 5º mês, percebe que não vai alcançar, eu vou brigar contigo ou pedir para te acelerar o desenvolvimento do software, vai ser feito de qualquer maneira, por mais que o programador ali seja bom, que ele queira entregar um código de qualidade, como o chefe está tentando acelerar aquele software a qualquer custo, vai ir código ruim, né? Então vai ter um software ruim, mal planejado, um software feito às pressas só para entregar para o cliente. E dessa maneira a gente vai ter problema no futuro por causa de um software mal feito. Por quê? Porque a gestão da empresa não conseguiu organizar de uma maneira correta a entrega do software, e não é uma coisa simples, né? Por mais que tenha gestores ruins, realmente é algo complexo de fazer, é algo intangível. Desenvolver um software é algo intangível, que tem coisas que vão acontecer enquanto tu desenvolve que tu não percebeu lá na hora de planejamento, né? Ou o cliente pede alguma coisa, é algo mais complexo mesmo. Então, prazo e qualidade são um dilema. Então, o que eu recomendo para ti se tu quer ganhar dinheiro com software? Eu te recomendo o que eu sempre recomendo aqui. Vai desenvolver um software como serviço. Vai desenvolver um software e tu vai vender para o máximo de clientes possível. Isso, inclusive, aconteceu comigo na adolescência. Eu consegui um cliente para vender software, consegui 2 clientes, fiz o software e entreguei para o cliente. E eu lembro que eu falei para o meu pai que eu não estava gostando daquilo. Imagina eu, sei lá, 16, 17 anos, falei para o meu pai que eu não estava gostando daquilo. E meu pai já me olhou desconfiado, pensando assim: esse guri aí deve ser preguiçoso, por isso que ele não quer continuar nisso daí. Recém conseguiu fazer algo que dá um dinheirinho ali e agora já está reclamando. E eu entendo que essa era a desconfiança do meu pai. Então, o que tu quer, disse ele, né? Se tu não quer fazer software para os outros assim, por demanda, o que tu quer? E eu falei para ele, eu quero fazer um software e vender para o máximo de pessoas possível, né? E daí ele entendeu e gostou da ideia. Gostou dessa ideia de fazer e vender para mais pessoas. Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu fui num Fórum Internacional do Software Livre em Porto Alegre. E era fórum de software livre, teve um palestrante falando mal da Microsoft e de outras empresas de software, porque eles eram a favor de software livre. Ele disse assim: cara, vender software, né, do jeito que ele é vendido hoje em dia, software proprietário, como a Microsoft vende, é quase como ter uma máquina de imprimir dinheiro. Faz uma vez e vende para um monte de pessoas. E ele falou isso como uma crítica. E eu adorei isso, né? Eu gostei exatamente, mas é exatamente isso que eu quero. Eu quero fazer um software e vender para o máximo de pessoas possíveis, né? Já lembrando daquela vez que eu pensava exatamente assim, mas eu gostei do que ele falou de uma máquina de imprimir dinheiro. Eu quero imprimir dinheiro. Então, o software como serviço tem isso, e tem outras propriedades que vocês já me viram falando aqui no meu canal milhares de vezes, que seria escalabilidade, equity e recorrência, né? A recorrência, tu ganhar todo mês, tu vende para um cliente e ganha todo mês, isso é algo excelente, é uma máquina de imprimir dinheiro mesmo. Eu gosto muito dessa ideia e recomendo que vocês vão
para o software como serviço. Eu entendo que pode ser um pouquinho mais difícil de tu iniciar do que uma fábrica de software, tá? Realmente pode ser um pouquinho mais difícil, mas não é tão mais difícil assim. Por quê? Porque o que tu precisa para o SaaS? Tu também precisa de um computador, conversar com alguns clientes, entender as necessidades deles, fazer um software e vender para o máximo de clientes possível, né? Só que tu vai ter que sair da frente da tela do computador e tentar ir vender, porque tu vai crescer vendendo. E te digo que vendedor é mais barato do que programador e incomoda menos, tá? Vendedor incomoda menos do que programador. Tu contrata um monte de vendedores e coloca eles para vender. Eu não consigo entender empresa de software como serviço que tem mais programadores do que vendedores, tá? Então, vendedor é mais fácil. Além de que vendedor é mais palpável de tu ver o resultado. Não estou dizendo que programador não dá resultado, mas é muito mais palpável tu ver o trabalho de vendedor. Se ele vendeu, né? Então, sair da ideia de cada vez mais funcionalidades, porque é funcionalidade nova que vende, e ir colocar vendedor para vender mais para clientes clientes iguais aos clientes que tu vendeu anteriormente, né? Então, essa é a minha realidade hoje. Eu tenho uma empresa de software como serviço, eu tenho poucos programadores, tá, dentro aqui da empresa. Por quê? Porque eu realmente não quero ter muito programador. Quando a gente tem muito programador, isso significa que a gente tem que dar trabalho para aqueles programadores, e mais trabalho é inchar o software. Eu prefiro investir em marketing e vendas. Isso dá dinheiro, isso faz a minha empresa crescer, e eu acho que foi uma das grandes coisas que eu fiz na minha vida foi investir em marketing e vendas para fazer minha empresa crescer. Eu entendo, então, quem começa com uma fábrica de software, de repente dá para começar com uma fábrica de software como uma maneira de tu entrar dentro das empresas, conversar com empresários, desenvolve um software, já, de repente, faz um preço um pouco mais barato, deixando claro para o teu cliente final de que tu vai desenvolver aquele software a um preço mais barato, mas que tu vai pegar aquele código e vender para outras empresas. Tá? Ele vai gostar disso, porque ele vai estar pagando menos, tu vai deixar claro que aquele código tu vai usar para vender para outras empresas e, de repente, tu cria um software como serviço para vender para muitas empresas. Mas dá para ganhar muito dinheiro desenvolvendo software como serviço, fazer um software e vender para o máximo de clientes possíveis. Gostou desse conteúdo aqui? Se inscreve aqui embaixo. Discordou do que eu falei aqui? Comenta aqui embaixo, né? Mesmo que tu não tenha que comentar se tu gosta dos meus vídeos, comenta SaaS aqui embaixo, que isso me ajuda a fazer com que esse vídeo seja mais relevante no YouTube. E outra coisa, pega esse vídeo, manda para o teu sócio, manda para aquele teu amigo que está querendo montar uma fábrica de software, tá? Muito obrigado e até os próximos vídeos.